viajante da vida! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio aqui do nosso Religião dos Espíritos, esta obra em que Emmanuel estuda aqui, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. E hoje, em particular, numa mensagem que foi recebida no dia 16 de fevereiro de 1959, o Emmanuel se supera, se é que isso é possível. Ele pinça uma questão pequenininha aqui, que fala a respeito do para dentro de nós, de como nós vamos observar os nossos atos, como nós vamos avaliar os nossos próprios atos, e aproveita as lentes do olhar de Jesus para que nós possamos olhar os atos dos outros, as vivências dos outros, de uma forma mais generosa, de uma forma mais pura. E olha só que o título não é pureza. É muito interessante isso, porque inicialmente a questão do Livro dos Espíritos, e olha que eu gastei um tempo refletindo sobre o que eu ia falar com vocês aqui, e como Emmanuel conseguiu fazer essa ligação. Porque até perceber que era essa ideia de olhe primeiro para dentro, para depois você olhar para fora com o olhar de Jesus, por isso o título do nosso vídeo tem a ver com ver o mundo com o olhar de Jesus, porque a gente vai fazer diferente, a gente vai perceber diferente. Porque quantas e quantas pessoas são pessimistas. Nós, às vezes, só vemos o pior lado das coisas. Você imagina aquele lençol branquinho, branquinho, pendurado no varal, e aí a maioria de nós vê a mosca que pousou nele. Aquela mosquinha de nada, desse tamanho. Pois é, nós costumamos fazer assim com o mundo, assim com as pessoas em torno de nós e às vezes assim conosco. Então é interessante essa questão, a questão 632 do Livro dos Espíritos, já começando a terceira parte da obra, ela traz para nós essa informação sobre como é que nós vamos observar a nós mesmos, aos nossos atos. Olha o que Kardec pergunta e veja como os Espíritos respondem. E aí aparece o olhar de Jesus na resposta. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem, quando em realidade pratica o mal? Resposta dos Espíritos. Jesus disse: vede o que quereríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Não vos enganareis. Vocês repararam que o Espírito não respondeu para Kardec dizendo sim ou não, é certo, é errado, faz desse jeito para identificar o que é erro. Ele disse simplesmente assim, olha, siga Jesus. Acompanhe o relator, que é Jesus ali naquela ideia, né? Se a gente pensar assim, não, o que eu vou fazer? Eu gostaria que fizessem comigo? Não, não gostaria que fizessem comigo. É mal. Eu gostaria que fizessem comigo? Vou me sentir feliz? Vai me ajudar a progredir? Então é bom. Aí eu faço. Com o outro. Por isso ele diz ali, fazer aos outros o que nós quereríamos que fosse feito para nós. Porque aí não tem errada, né? Ninguém quer o mal para si mesmo. Ninguém vai desejar o mal para si mesmo. Então nós vamos estar sempre pensando assim, o que eu vou fazer, se vai ser bom para mim, posso fazer para o outro. Se não vai ser bom para mim, eu não faço para o outro. E é nessa hora que o Emmanuel nos chama ao olhar de Jesus. Ao ponto de vista de Jesus. Parece tão desconectado no começo o texto do Emmanuel, da questão do Livro dos Espíritos, mas não é, você vai ver, fica aí comigo, acompanhe o vídeo mais um pouquinho, que você vai ver que o texto do Emmanuel não é desconectado, até pela forma como ele começa. Ele começa citando lá o Sermão do Monte, as chamadas bem-aventuranças. Olha só, bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo, até hoje, não existiu ninguém quanto ele com tanta pureza na própria alma. Cabe-nos, pois, lembrar como Jesus via no caminho da vida, para reconhecermos com segurança que, embora na terra, sabia encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas. E lógico, os dois slides estão aqui para a gente perceber que no primeiro, Emmanuel chama a atenção assim, olha, ninguém na Terra era mais puro que Jesus.
e ainda assim ele conseguia ver bondade onde a gente só vê maldade. Não é verdade? Ele conseguia ter esperança em pessoas que nós julgávamos que não valiam nada. E aí uma questão importante, embora ele estivesse na terra, embora ele convivesse conosco, embora ele pusesse a mão no prato junto com a gente, a mãozinha dele e o olhar dele eram muito mais puros do que os nossos. O nosso tinha malícia, o nosso tinha aquela transferência. Gente, como muitas vezes a crítica que nós fazemos aos outros é mera transferência psicológica. Eu projeto no outro os meus erros e diz assim, tá vendo, tá fazendo errado, tá vendo, tá fazendo isso. E para esconder o meu mesmo. Porque é mais fácil apontar para os outros, fazer alarido dos erros dos outros para ver se ninguém olha para o nosso. Às vezes a gente fica quietinho e ninguém olha para o nosso. Então, seguindo com o Emmanuel aqui nesse segundo slide, a gente começa a perceber o seguinte, olha, vamos olhar para as criaturas, vamos olhar para os seres como se Deus estivesse com eles. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque eles verão a Deus. Mas não é. Quem tem o coração puro, mesmo, não é que vai ficar cego, não é que vai ficar sendo uma poliana, ai, tá tudo maravilhoso, tá tudo tão lindo, todo mundo é bonzinho. Não, Jesus era capaz de reconhecer que nós tínhamos maldade. Mas ele também é capaz de ver que nós temos a capacidade de superar a maldade, de vencer a nós mesmos. E aí Emmanuel nos brinda com alguns exemplos. Muitos dos exemplos que Emmanuel vai citar aqui daqui a pouco, a gente pensa assim, tem gente na sociedade que é assim, mas ele pega os personagens mesmo lá, né? Os personagens que conviveram com ele, as pessoas mais próximas, para a gente aprender. Olha que coisa interessante, e os nossos julgamentos de hoje podem muitas, mas muitas vezes, tá maculados ali pelo nosso olhar impuro. Se a gente tiver um olhar mais purinho, a gente consegue ver em várias situações o bem, a presença de Deus, onde antes a gente dizia assim, isso é o mal, isso é o erro. Olha que lindo o que Emmanuel diz, já começa trabalhando o nosso orgulho. Para muita gente, a manjedoura era lugar desprezível. Entretanto, ele, Jesus, via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia materno colo e transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza. Mas não é. E quando a gente faz lá o presépio que Francisco de Assis inventou, e a gente põe a manjedoura, a gente põe as palhinhas, a gente arruma bonitinho, tem aquelas encenações de igreja, de centro espírita, que o pessoal leva até um bebê de verdade, coloca ali no lugar de Jesus. E aquilo, gente, era um coxo. Do ponto de vista frio, era o símbolo da pobreza, não tinha nenhuma caminha, não tinha nenhum quarto de hotel, de pousada, que Maria pudesse dar à luz. Jesus teve que nascer numa estrebaria. E o primeiro bercinho dele, o primeiro lugarzinho que ele foi posto para descansar enquanto Maria se refazia, era um coxo onde os animais comiam. Mesmo assim, a manjedoura deixa de ser esse símbolo de pobreza e de humilhação, e porque Jesus esteve nela, porque Jesus partiu dela para a sua tarefa material na terra, hoje nós reverenciamos a manjedoura como um símbolo de humildade, como um símbolo de desprendimento. Porque imagina, né? Se Jesus nascesse num palácio, quando que nós teríamos contato com ele? E o primeiro contato com ele foram dos pastores simples e dos bichinhos, ali naquele curral, naquela estrebaria, ou naquela estrebaria mesmo, como está dito ali, né? Então é interessante a gente pensar isso. Sob a ótica do mundo, que pobreza, que miséria, e a gente não vê isso. Pessoas, por exemplo, que andam a pé. A gente diz assim, ai, coitado, não tem um carro. Mas tem mais saúde do que muita gente que está lá num carrão e com colesterol alto, com glicose alta, porque é sedentário. Então a gente tem que ter cuidado em relação a isso. Aí vem a questão das pessoas. Será mesmo que todas as pessoas que estão aí na situação do vício, na situação do erro, são párias irremissíveis? Olha o que Jesus diz sobre alguns personagens que são muito caros ao nosso coração, são muito reconhecidos no Evangelho, mas que tiveram inícios de vida, que se a gente olhasse hoje assim, esse aí não serve para nada, essa aí não adianta aqui, na minha casa não entra. Olha o que ele fala a respeito de alguns personagens queridos. Para muita gente, Maria de Magdala era mulher sem qualquer valor,
pela condição de obsidiada em que se mostrava na vida pública. No entanto, ele via Deus naquele coração feminino, ralado de sofrimento, e converteu-a em mensagem da celeste ressurreição. E Jesus vê mesmo, né? Às vezes nós estamos mergulhados no vício. Maria de Magdala é chamada de obsidiada, ela é vista no Evangelho como uma cortesã, como uma mulher dada a uma vida muito equivocada. E mesmo assim Jesus olha para ela, reconhece o potencial de crescimento, investe afeto nela, porque às vezes nós só não crescemos porque não temos investimento afetivo. E ela se transforma na mensageira da imortalidade. Gente, Jesus confiou tanto na transformação desse espírito que ela foi a primeira que ele escolheu para aparecer, para atestar que ninguém pode matar o espírito, só pode matar o corpo. Então ela se fez essa mensageira, esse arauto da imortalidade, trazendo a notícia de que Jesus estava de volta. Num corpo diferente, é verdade, mas trazendo a notícia de que Jesus estava de volta. E quantas vezes, meu amigo, minha amiga que estão aí assistindo esse vídeo, nós vemos uma pessoa com uma vida muito atrapalhada, uma pessoa com uma vida afetiva muito fraturada, né? Muitos erros, às vezes interfere no relacionamento de outras pessoas, vira amante de alguém, tem relacionamentos extraconjugais e diz assim, essa pessoa não tem mais jeito. Mas talvez um pouco de investimento de afeto, talvez um pouco de equilíbrio faça com que aquela pessoa se faça verdadeiro lírio. A gente tem a palestra Os Lírios do Senhor, não é? Aqui no nosso canal, exatamente para que a gente pense na capacidade de transformação das pessoas ao toque da energia querida de Jesus. Então é nisso que a gente vai, é isso que a gente segue. Vamos dar chance aos outros, vamos permitir que as pessoas se transformem. Gente nunca vai virar lixo. Pode demorar muito, pode demorar uma longa encarnação, mas gente sempre vai despertar, porque nós somos espíritos que estamos vestidos de gente do momento material aqui. E como espíritos nós temos como destinação progredir e evoluir. Ah, mas tem gente que é muito chucra, tem gente que é muito grosseira. Peraí, olha só o que o Emmanuel diz. Para muita gente, Simão Pedro era homem rude e inconstante, indigno de maior consideração. Contudo, ele, Jesus, via Deus no espírito atribulado do pescador semi-analfabeto, que o povo menosprezava e transmutou em paradigma da fé cristã para todos os séculos. Pedro, que era aquela criatura chucra, a partir de quem Jesus trazia muitos ensinamentos para corrigir as nossas falhas, também vai lá ver a palestra Jesus, Pedro e Nós, que está lá no canal, a gente começa a perceber o seguinte, mas essa criatura chucra, mas essa criatura tão bruta, tão ignorante, vai se tornar um mensageiro do bem, mas não é que se tornou? Depois daquele momento lá de se sentir fraco, de negar Jesus, de chorar amargamente, o que é ter um despertar psicológico importante, Simão Pedro se transforma numa outra criatura completamente diferente. Uma criatura totalmente renovada, e tanto que ele se torna um apaziguador. Ele não virou um fanático religioso, não. Nem para um lado, nem para o outro. Ele simplesmente se tornou alguém que entendeu a mensagem de Jesus e também, porque ele fraco, porque ele rude, ele entendeu a rudeza e a fraqueza das pessoas. E pôde, com isso, trazer as pessoas, ou ajudar as pessoas, né? Porque ninguém traz, ajudar as pessoas a elas mesmas se transformarem em pessoas melhores a partir do exemplo dele. Por isso que ele aparece ali como paradigma, modelo de fé cristã. Tá? Num primeiro momento é frágil, nega, depois desperta, trabalha porque não fica estacionado na culpa e se transforma nesse luminar que a humanidade reconhece. A partir das falhas de Pedro, as nossas podem ser mudadas. E até aqueles que naquele momento não tiveram jeito, porque de vez em quando a gente faz assim, né? Esse não tem jeito. Algumas pessoas, na existência atual, já estão tão comprometidas, já estão tão viciosas, que é verdade, na existência atual elas não vão florescer. Mas numa outra, depois que vier o despertar, que pode ser tardio, mas virá, elas vão. E é isso que Emmanuel fala quando nos remete à figura de Judas Iscariotes. Olha só, para muita gente,
Judas era negociante de expressão suspeita, capaz de astuciosos ardis em louvor de si mesmo. No entanto, ele, Jesus, via Deus na alma inquieta do companheiro que os outros menoscabavam e estendeu-lhe braços amigos até ao fim da penosa deserção a que o discípulo distraído se entregou invigilante. Esse é um caso de fracasso momentâneo, não é? Pelo menos naquela encarnação. Mas Jesus deixou de agir? Mas Jesus deixou de cooperar? Mas Jesus deixou de ver com olhos puros? Aquele que agiu naquele momento equivocado, querendo dar um golpe logo, fazer acelerar o processo de transformação, porque é basicamente isso que a gente viu. Ele esperava uma revolta do povo para salvar Jesus e não aconteceu, porque Jesus não queria derramamento de sangue. E aí ficou muito culpado, fugiu da vida, e Jesus depois o vai resgatar, o vai amparar, e ele tem outras oportunidades reencarnatórias para expiar aquela falta e se tornar também uma pessoa luminosa. Porque Jesus via nele, apesar dos seus equívocos, lá no futuro, alguém que poderia ser luz. Assim também, como aquelas criaturas muito embotadas, muito fanatizadas. Você aí, meu amigo, minha amiga, não brigue com seu amigo, com seu parente evangélico, que é muito fechadinho. Não brigue com seu amigo de outra religião que discrimina a nossa, que é espírita. Uma hora essa criatura pode despertar. E Jesus não dispensa nem o trabalho deles, porque pode ser que para nós seja difícil essa convivência, mas essa pessoa seja útil e seja importante para amparar e socorrer a alguém em outras fileiras onde ele possa ser um trabalhador melhor da seara da luz. Olha o que Jesus diz a respeito de Saulo de Tarso, antes dele ser Paulo. Para muita gente, Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso na defesa dos próprios caprichos. Contudo, ele, Jesus, via Deus naquele espírito atormentado e procurou pessoalmente para confiar-lhe embaixada importante. Era só uma questão de mudar o sinal, não é? A energia de Saulo para o trabalho de Paulo em levar a mensagem de Jesus para os chamados gentios. Nós não estaríamos aqui hoje falando de Jesus se não fosse Saulo se transformar em Paulo e levar a mensagem para fora do judaísmo, apresentando aos gregos, aos romanos, da Ásia, essa mensagem de luz que Jesus nos traz. E era um perseguidor. E o perseguidor que depois virou o perseguido, o escravo do Cristo. Não é bonito a gente perceber que Jesus tem essa percepção histórica mais longa, que ele conhece as nossas possibilidades, que ele confia na nossa transformação mais do que nós mesmos? E aí nós, de novo, não é olhar o mundo com os olhos de Jesus? Como nós temos olhado situações semelhantes? Semelhantes à de Madalena, semelhantes à de Pedro, semelhantes à de Judas, semelhantes à de Paulo. Temos feito diferença? Temos, de alguma forma, olhado com pureza e trabalhado para dar melhores exemplos, para aparecer como modelo para essas pessoas que ainda estão de forma equivocada? E não ficando só jogando pedra nelas? Porque Emmanuel vai encerrar o seu texto chamando a nossa atenção para isso. Quem tem que purificar o olhar somos nós. Porque as outras pessoas podem não estar maduras ainda para mudar as próprias vidas, mas nós podemos mudar o nosso olhar para a vida delas e para a nossa também. Voltando aqui à questão do Livro dos Espíritos, eu vou pensar, se eu quiser que façam comigo, eu tenho que fazer com os outros primeiro. Olha o que Emmanuel diz para fechar. Se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolvem o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. E aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão e a entender que, mesmo nas profundezas do pântano, podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar
a glória de Deus. O texto lindo, esses 2 slides que a gente tem aqui agora, mostrando para nós que um pouco de estímulo, que um pouco de esforço da nossa parte pode ajudar algumas pessoas. E aí vamos inverter, nós podemos olhar para nós também com esse olhar de Jesus. E em vez de assim, eu não presto para nada, eu não sirvo, eu já cometi tanto erro que não tem mais solução à minha vida. Tem solução. Mesmo que nós estejamos num pântano, Jesus olha para nós como se nós fôssemos lírios prestes a florescer. Então confie mais em você. Confie mais na sua capacidade de estimular o bem nos outros, fazendo o bem em si mesmo. E eu espero que você tenha gostado dessas reflexões. É um momento realmente bem emocionante esse, quando nós percebemos que o olhar de Jesus sobre nós, que o olhar de Jesus sobre os nossos irmãos e irmãs de caminhada que parecem estar afundados em imperfeições, é sempre de que nós vamos um dia ser lírios. Lírios para perfumar e para exaltar a glória de Deus. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, se inscreva aí no canal se não é inscrito ainda. Acione o sininho para receber as notificações. Se puder, deixa aí o seu like. Se não gostou, deixa o dislike, diz que bobagem que eu fiz. Se gostou, diz por que gostou. Comente para dar engajamento, comente para ajudar a levar essa mensagem mais longe. E se você quer participar e ajudar a levar essa mensagem mais longe, essas reflexões de olhar o mundo com os olhos de Jesus, com os olhos puros de Jesus, pegue o link desse vídeo e mande para seus conhecidos, publique nas suas redes sociais, dizendo que vamos mudar a nossa forma de ver o hoje, sejamos olhares otimistas para o presente. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.